Guru Aboyu. Nós vamos ter, dentro da espiritualidade, algumas formas de lidar com o sagrado. Não existe uma receita de bolo, né? O ser humano, ele criou as religiões como forma de interagir, né? Cultuar o sagrado, se religar à essência, que é a espiritualidade, né? Então, nós temos aí algumas formas de lidar com o sagrado. E mesmo dentro dos cultos de matriz africana, dentro do Xexelaguá, né, do Ifá, nós também temos formas diferentes de lidar com isso. Não é só em religiões, em linhas, em doutrinas diferentes. Então, nós temos, por exemplo, uma forma muito simples que funciona também. Né? As pessoas dizem que não, mas funciona. Né? Que é aquela forma arcaica de uma adoração sem questionamentos, aonde um ser humano, ele cultua um determinado Deus, aí o nome em questão não importa, né? Você pode chamar de Jesus, de demônio, de Deus, de orixá, divindade. O nome em si aí já não é o menos importante na questão espiritual, né? E a pessoa, o devoto, ele se apega a isso, né? Em qualquer religião. E ele tem com ele que aquele Deus, aquela força espiritual ao qual ele cultua, ele se ajoelha, ele faz sacrifícios, enfim, né, de uma maneira mais ampla. Ela está 24 horas cuidando dele, olhando por ele, protegendo ele de tudo, enfim. Ele fica completamente passivo a um Deus, uma deusa que ele ou ela cultue, né? Nós podemos pegar aí um exemplo, os católicos que adotam um santo, são devotos de determinado santo, santa e tal. Então, tudo eles agradecem, canalizam para aquela energia, né? Que, como eu disse, não importa o nome, é uma energia, uma força espiritual. Então, tudo eles aceitam, agradecem e também fazem os seus pedidos, sacrifícios para aquela força espiritual. Deus ou deusa, né? E deixam tudo nas mãos disso. Funciona isso? Sim, funciona. Inclusive é o modo mais comum entre qualquer religioso. E canalizando aqui na questão do culto, Ifá, orixás e também entidades, né? Muitas pessoas também fazem isso. Nós temos isso muito, por exemplo, na diáspora, né? Pessoas iniciadas em determinado orixá que cultuam esse orixá dessa forma mesmo, né? O que intensifica um pouco é a questão dos sacrifícios, das chamadas obrigações de tempos em tempos ou anuais, depende da linhagem que a pessoa segue com o orixá, né? Com o Ifá. E a pessoa segue assim, tudo ela canaliza para essa força espiritual e ali ela fica completamente passiva. Então, ela não trabalha com nenhuma forma mais dinâmica de se cultuar essa força, né?
Isso funciona? Claro que funciona. Como eu disse, funciona para muitas pessoas isso, né? Porém, como eu entendo, nesses anos de estudo e prática, que a espiritualidade, ela é um conjunto de fatores, né? O ser humano, ele é composto por um conjunto de fatores energéticos e espirituais, né? E que nós podemos cultuar essas forças de maneira muito mais dinâmica, né? Claro que com obediência e doutrina sempre, tá? Não estou aqui querendo dizer que podemos fazer tudo o que nós quisermos, né? E o sagrado simplesmente vai nos atender, não estou dizendo isso, tá? Mas, na maneira que eu cultuo, nós podemos, sim, entrar de uma maneira muito mais intensa, como por exemplo, tá? Entendermos que nós temos Ori, que é o nosso principal orixá, que é a nossa individualidade total, e que se o nosso Ori estiver irê, estiver positivo, todos os orixás, entidades, divindades, seja quem forem, eles vão nos responder muito melhor, tá? Falar em 100% é muito complicado. É meio que uma utopia tentar buscar perfeição. Sempre vai estar faltando algo, sempre estaremos buscando algo, né? Eu não conheço ninguém 100% realizado. Porém, entendermos isso, a questão, por exemplo, do Ori, é o principal foco. E entendermos que a partir do Ori também, nós temos rituais como Ebó, inclusive magias de limpeza, de desbloqueio energético e espiritual, que também é necessário para o culto ao sagrado. Porque muitas vezes a pessoa pode estar com um bloqueio, a cabeça dela não está boa. Então, a interação dela, o culto aos deuses, não vai fluir da mesma forma, né? Porque nós, seres humanos, somos compostos de pontos energéticos. E o principal deles é o nosso Ori, a nossa cabeça, né? Entre outros pontos energéticos. Se esses pontos estiverem bloqueados ou estiverem muito confusos, instáveis na questão energética, aí já não entra, né, a questão espiritual. Os nossos pontos energéticos, eles são os portais para a espiritualidade, né? Então é como se nós estivéssemos numa estrada e temos que passar por pedágios, obstáculos, curva, lombadas, decidir caminhos, né? Alguns momentos que podem ser mais difíceis numa viagem, então até chegarmos ao objetivo, ao destino. Não é simplesmente você só pensar no destino final dessa viagem, né? Então, a partir daí você tem vários outros modos rituais ao qual você pode estar trabalhando, né, para se chegar no sagrado da melhor forma possível. Então, por exemplo, temos as questões aí de magias, temos questão das ofertas, dos atos que nós fazemos, os nossos ojubós, assentamentos, né? A nossa disciplina diária ali de evocações, invocações, né? Questão do comportamento, tudo isso
E aí é onde é o ponto que eu acredito, é o ponto que eu cultuo dessa forma, levando o culto aos deuses como uma ciência oculta, né? Que envolve tudo isso, inclusive a fé, a adoração, a obediência, e também onde entra, nós enxergando o culto, né, como uma ciência oculta, também vai entrar aí a questão do conhecimento. Porque veja, senão não teria lógica um iniciado, um devoto, buscar conhecimento, né? Como por exemplo, né, dentro do IFA, nós buscamos sempre estar melhorando a questão da nossa pronúncia ao falar Yorubá, porque na minha visão também, né, é muito importante a língua ancestral, que tem muito mais força nas suas rezas, né? Claro que os deuses escutam qualquer língua. Então nós temos aí diversas formas. E ao juntarmos os polos certos, os elementos certos, alcançaremos muito mais objetivos, teremos uma vida muito melhor. Claro que temos uma responsabilidade maior. Porque a partir daí, nós começamos a trabalhar, a buscar resultados, né, através dessa dinâmica, que é diferente de simplesmente você deixar na mão de um Deus, de uma força espiritual, e simplesmente agradecer o que ele te trouxer, que também funciona, mas é uma outra dimensão, né? Nós temos aí certas ferramentas que vão ativar o poder da palavra, né? Nós vamos buscar a consulta no oráculo, na questão dos odus. Qual caminho os odus dão para que nós conseguirmos alcançar determinado objetivo, resultado, né? Então aí nós já estamos trabalhando de uma maneira muito mais intensa. Se torna uma ciência, uma alquimia, que requer muito mais conhecimento e muito mais responsabilidade do que simplesmente a adoração, né? Então estou passando um pouco aí dessa visão, é a maneira que eu acredito, que requer muito estudo, muita prática. Todo sacerdote, ele acaba tendo que entrar nesse lado mais intenso, não tem como ele só fazer a adoração, né? Então, o sacerdote ele vai aprender a juntar elementos, como por exemplo, um exemplo aqui muito simples, né? Como quando vamos fazer um abotutum, um banho de folha, nós temos que saber as folhas que vamos agregar. Existem folhas quentes, folhas frias, folhas para um caminho de aurê, folhas de limpeza. Tem vários caminhos. Só na questão, por exemplo, das folhas do culto de Oxum, né? Que odus podemos agregar nesses banhos, que outros tipos de pó, entre várias outras formas de manipular isso, de se preparar isso, né? Então não é só adoração. Porque se fosse assim, não existiria, o culto não seria feito num conjunto de fatores, tá? Então, tem muitas pessoas aí que não entendem o porquê que certas coisas acontecem, né? Como, por exemplo, a gente vê muito pessoas dizendo, olha,
o meu Exu, a minha entidade nunca dorme, eu sou protegido 24 horas. Tudo que eu quero ele me dá. Eu não levo dessa maneira, né? Eu não acredito que seja assim que funcione. Porque se fosse assim, como eu já disse, a pessoa só cultuando essa força, ela teria tudo. E as coisas não são assim. A espiritualidade, ela é um jogo de xadrez. Nós não podemos esquecer disso, né? Tem que saber se caminhar nela. Ela não é bonitinha, ela é bruta. Tem momentos de provação. Nós temos diversas fases aí na caminhada espiritual, né? E principalmente consultar o oráculo, Ifá, ou para quem só consulta orixá, ou para quem também consulta a sua entidade, né? Aqui eu estou falando de uma maneira mais ampla. Deve-se ter obediência ao que as forças espirituais permitem, mesmo você tendo um conhecimento gigante, né? O sacerdote, ele não pode fazer o que ele quer, a hora que ele acha que ele deve fazer. Ele deve seguir uma obediência, uma doutrina. Né? São energias fortes, muito sérias, né? Tá? Mas, é como eu disse, eu vejo essa forma. O culto como uma ciência oculta, uma alquimia de conseguir se transmutar o negativo para o positivo, conseguir inverter situações difíceis. Né? Por exemplo, você... Na vida acontece isso. De repente você está numa situação difícil, você está sendo visto como culpado, está sendo acusado. Se você não tem esse conhecimento, você vai se apegar ao Deus ou à força espiritual que você segue e deixar nas mãos dele. Tudo bem, funciona. Mas é muito diferente de você conhecer, aliás, ninguém conhece nada 100%, mas você ter um conhecimento mais avançado e conseguir entender o oráculo, né? Que tipo de rituais, de elementos, de ferramentas você vai usar para inverter essa situação. É muito mais profundo, né? E de uma maneira muito mais forte também que se cultuar o sagrado, né? Se cultuar as energias, né? Então falando um pouquinho só sobre essa questão da adoração sem nenhum tipo de questionamento, uma fé assim muito, se diz muito com cabresto assim, onde você não questiona nada, você só acredita que aquela força determine tudo na sua vida. Como por exemplo, nós temos aí outras doutrinas que fazem muito isso, eu não vou nem entrar no nome de religiões, que as pessoas se tornam fanáticas em determinadas forças espirituais, deuses, deusas, e a eles atribuem tudo que acontecer na vida delas, atribuem a eles. Né? Sem buscar o conhecimento e ter ferramentas, estrutura, para conseguir modificar isso, né? Fazer as alquimias, as transmutações de energia. Tá? Eu espero ter conseguido passar essa mensagem aqui, tá? Ah, Shell,